Meus caros, eu não posso deixar de não falar sobre isto, até porque é um fenômeno que eu tenho observado nos números, do Analytics desse canal. Tá vindo muitos bolsonaristas, haters de Ciro Gomes. Mas por que estão atacando o Ciro e atacam o Ciro? Afinal de contas, Ciro nem está se pronunciando publicamente. Ciro não está em nenhum cargo do governo Lula, que eu saiba. Que você também sabe, com certeza. Ciro, segundo alguns, é carta fora do baralho, até mesmo entre alguns que dizem, que são apoiadores do Ciro hoje. Mas os bolsonaristas estão detectando algo que talvez aqueles que se dizem simpáticos a Ciro não estão percebendo. Ciro incomoda. Sabe por que Ciro incomoda? Porque Ciro fala a verdade em alguns aspectos que não tem como refutar. Você pode não gostar do Ciro, e muitos admitem, inclusive, olha, eu não gosto do Ciro, mas ele fala algumas coisas aqui que, não dá para negar, né? Aí vai vir aquela fake news de que o Ciro apoiou o Lula no segundo turno, o que não é verdade. Qualquer um sabe, quem tem boa vontade de entender as coisas, que o Ciro se silenciou perante uma decisão do PDT. Ele não é o PDT. O PDT resolveu fazer parte do governo Lula, ser puxadinho do Lula. É Lupe, Carlos Lupe e outros, mas não é ele. Não, o Ciro não é o PDT, o Ciro é o Ciro. Ele responde por ele. Ele fez o quê? Bom, se o partido assim decide, ele como vice-presidente nacional do partido, ele não poderia pegar e passar um canetaço por cima dos companheiros. Ele simplesmente, tudo bem, vocês vão, eu tô fora. E ficou fora. Você viu, por um acaso, o Ciro em algum palanque do Lula? Não viu. Aí alguém vai dizer assim, mas ele votou no Lula. Bom, votou no Lula. Eu, por exemplo, eu não anulei, eu votei em branco no segundo turno. Mas, tipo assim, ele votou no Lula. E daí? Votou no Lula, e daí? Ele tinha direito de escolher entre Lula e Bolsonaro, e acho que até foi bem ele ter votado no Lula, porque apesar dos pesares, o Lula ainda, teoricamente, não é um sujeito fora do campo político a qual o Ciro nunca negou. Ele é um homem de centro-esquerda, então, teoricamente, o Lula está mais próximo dele. E é uma decisão dele, por quê? Agora que vocês querem que o Ciro vai lá e vote no Bolsonaro, porque ele criticou o Bolsonaro e aí criticou o Lula, então ele não poderia votar em um dos dois. Aí como não votou no Bolsonaro, fica essa choradeira. Talvez vocês vão reclamar daqui a pouco que o voto do Bolsonaro, o voto do Ciro no Lula é que decidiu a eleição. Para aí, gente. Para aí, vamos parar com essa hipocrisia. Sabe qual é o problema de vocês? Eu vou dizer. É que bolsonarista defende a honestidade. Mas é uma honestidade meio estranha. É a honestidade de um cara que não consegue justificar até hoje a origem do dinheiro que comprou 51 imóveis. Eu vou continuar batendo nisso. 51 imóveis com dinheiro, notinha sobre notinha, que o cara comprou e não sabe de onde que veio o dinheiro. Ele é honesto, mas levou joias que não pertencem a ele. Ou seja, mão grande. Mas isto é um ato de honestidade, segundo os doutos, os sábios, que nós temos aí do bolsonarismo. É que é assim, o bolsonarismo fica exaltando um cara que é corrupto, que provou-se ser corrupto, e temos provas mais do que cabais para isso, e ele vai responder sobre isso agora, e vai ter que responder. Eu sei que o Brasil é uma bagunça, mas ele vai ter que responder pelos seus atos. Ele tem que responder pelos seus atos. Tá? Esse cidadão roubou, esse cidadão desviou. Tá? Ah, não é tudo. Aqui, ó, prova tem. A prova tem, porque é essa coisa. Me diga da onde que veio o dinheiro dos 51 imóveis. 51 imóveis de luxo. Daí você me disser isso, eu respeito a sua opinião, se ele mostrar que foi dinheiro, Ninguém tem dinheiro para 51 imóveis.
Nem o Silvio Santos tem dinheiro para comprar 51 imóveis assim. Tá? E o Silvio Santos é uma pessoa honesta. Você pode criticá-lo de N formas, em falas infelizes, mas é um cara honesto. Então não vem com essa história. Não vem com essa história aí, gente. É porque não tem o que explicar. Então quando não tem o que explicar, é melhor atacar o outro, que daí quem sabe é a forma de abafar o meu escândalo. O cara levou joias que não pertenciam a ele. E isso é um ato de honestidade, bolsonarista? Cria vergonha na cara, rapaz. Cria vergonha na cara, tu fala contra o Lula, que o Lula roubou, e tu diz que o roubo do Bolsonaro é menor, então pode. Pra mim é o seguinte, roubo é roubo. Roubou 5 centavos, roubou 5 reais, roubou 5 milhões, 5 mil, não importa. Não importa a quantidade, desviou, acabou. Mas tu continua nessa história. Tu tá aí fanático. Sabe por quê? Porque tu acha que o ódio é maior que o amor. Então tu tá com o Bolsonaro porque tu odeia o Lula. Então é só por isso. Eu também não gosto do Lula. Mas substituir o Lula pelo Bolsonaro ou substituir o Bolsonaro pelo Lula, para mim não me representa. Então vocês estão precisando de tratamento mental. Tá? O que vocês não estão pensando, não estão juntando o Lé com o Cré. Tá? Então é isso. Estão atacando o Ciro porque estão com medo, né? Agora, se vocês são tão patetas e tão imbecis, desculpa, mas eu tenho que dizer, eu tenho que dar essa realidade. Vocês estão sendo tão imbecis que quando vocês atacam o Ciro, vocês estão fazendo exatamente o que o PT quer que vocês façam. Porque não é o Ciro o adversário de vocês. Não é? Vocês não se dizem que vocês rivalizam com o Lula? Pois é, pois vocês criaram e ajudaram a criar o terrorismo que diminuiu o potencial eleitoral em 2022 de Ciro Gomes. E o que aconteceu? No segundo turno vocês perderam para quem? Para o Lula. Deixa de ser mané, rapaz. Para e pensa. Junta um neurônio com o outro. Tenta fazer uma reflexão, meu camarada. Porque você tá fazendo do seu ódio, você tá sendo massa de manobra, inclusive do PT, que você tanto odeia. Sabe por quê? Porque é aquele cristão que teme tanto diabo, ele teme tanto diabo, ele vê o diabo em tudo, que ele no fundo ele tá mesmo com o diabo, com Deus. Quando a gente está com Deus, não existe diabo. Não existe força maior que Deus. Mas você é tão medroso a ele, ao diabo, a não servir o diabo, que no fundo acaba servindo muito mais do que um satanista de fato. Então, meus caros, para e pensa, meu irmão, minha irmã. Para e pensa. Se eu tiver errado, tudo bem, mas eu tô aqui tentando acertar. Agora o que eu tô vendo é gente insistindo no erro só por uma coisa, por orgulho. Pelo orgulho de dizer que tá certo. Como se isso fosse alguma coisa relevante para os olhos de Deus. De Deus que vocês encamparam como sendo de vocês. Dos símbolos pátrias que vocês encamparam para vocês. Só não encamparam ainda a capacidade de enxergar as coisas como elas são, porque estão embotados, os olhos fechados, com uma verdadeira catarata. Uma catarata que faz com que os torne ignorantes, intolerantes, burros, desculpa, mas burros sim. Burros e mais do que nunca, massa de manobra, porque assim vocês continuarão sendo massa de manobra. Porque na hora que for interesse do Bolsonaro, ele vai dar as mãos para o Lula. E vice-versa. Só vocês que não estão enxergando isso. Só vocês.